Boa noite, pessoal. A gente vai estar abordando nesse áudio aqui, nessa introdução, a história do desenvolvimento da ferramenta RAD Delphi, tá? Ao contrário do que muitos pensam por aí, o Delphi ele não é uma linguagem de programação. Na verdade, ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, ele é uma IDE que se utiliza da linguagem Object-Pascal para o desenvolvimento de aplicativos. O Delphi ele possui um ambiente de desenvolvimento de fácil utilização e uma extensa biblioteca de componentes visuais, que é a nossa VCL. Com isso, ele tem como sua principal característica permitir o desenvolvimento de aplicativos de uma maneira muito rápida, graças à praticidade dos componentes visuais que ele disponibiliza na utilização dessa ferramenta RAD. Ele surgiu como uma evolução natural do Turbo Pascal, que era uma ferramenta IDE não visual com recursos bastante limitados e que, portanto, não correspondia a uma ferramenta RAD. Só que nos anos 90, na década de 90, foram criados muitos aplicativos utilizando-se da linguagem Pascal. E isso fez com que o Pascal tivesse uma evolução, resultando no surgimento do Object-Pascal. Então, o Object-Pascal nada mais é do que uma extensão da linguagem Pascal. Ela contém uma série de conceitos da programação orientada a objetos, o que acaba justificando logicamente seu nome, Object-Pascal. É possível a gente estar fazendo o desenvolvimento de aplicativos no Delphi sem que a gente utilize nenhuma característica da programação orientada a objeto, que é o que a gente está fazendo no nosso curso. A gente vai estar desenvolvendo um aplicativo onde a gente não vai estar aplicando os conceitos e nenhuma das características da programação orientada a objeto. A gente vai estar implementando apenas a programação orientada a evento. Então a gente pode estar utilizando o Delphi sem estar utilizando da programação orientada a objeto. E o que viria a ser, no caso, aí, uma ferramenta RAD? A ferramenta RAD ela diminui bastante o tempo necessário para a gente estar desenvolvendo um aplicativo. Ela traz um ambiente de desenvolvimento que permite a gente diminuir bastante o trabalho realizado pelo programador. O Delphi, por exemplo, quando a gente cria um botão, ao invés da gente ir lá no código editor e digitar todo o código fonte para que esse botão seja criado, o que acontece? Na verdade, a gente vai lá na nossa paleta de componentes, arrasta esse componente para o nosso form design e o Delphi automaticamente se encarrega de estar criando o código necessário para que a gente possa estar utilizando desse botão. Em geral, ferramentas do tipo RAD, elas economizam bastante o trabalho braçal do programador, fazendo com que ele ganhe performance no desenvolvimento de seus aplicativos. Quando a gente está trabalhando com o Delphi, a gente não precisa necessariamente usar de todas as vantagens disponibilizadas pela ferramenta RAD. Se a gente quiser ir lá e digitar todo o código necessário para a criação do nosso programa, a gente pode estar indo lá e fazer isso daí. Só que em contrapartida, com o uso de uma ferramenta RAD, a gente pode estar fazendo o desenvolvimento de um programa inteiro sem a gente escrever sequer uma linha de código. Bom, vamos contar um pouquinho da história e do surgimento do Delphi e suas principais características aí de versão para versão. Em 1995, o Delphi 1 foi lançado. Suas principais características eram o ambiente de desenvolvimento visual, geração automática de códigos, DLLs e executáveis compilados. Em 1996, a gente teve o lançamento do Delphi 2. Foi a época da evolução do sistema operacional de 32 bits, que é o Windows 95. Antes a gente tinha os sistemas operacionais 16 bits e o Delphi 1 gerava aplicativo para 16 bits também. Uma das características da versão 2 é o novo compilador de 32 bits, banco de dados reforçado, houve uma reformulação no acesso ao banco de dados, biblioteca de componentes foi redesenhada
e foi mantida a compatibilidade com projetos de 16 bits. Já em 1997, a gente teve o surgimento, o lançamento, do Delphi 3. Quais eram as características do Delphi 3? Foram introduzidas novas tecnologias como COM e ActiveX. A gente teve a incorporação do código Sign, que auxilia na escrita do código-fonte. Passou-se a conseguir desenvolver aplicativos para o web, utilizando-se o do Delphi, com acesso a banco de dados de múltiplas camadas. Já em 1998, a gente teve o lançamento do Delphi 4. Nesse ano de 98, a borda passou a se chamar Emprise. A gente teve a interface do Delphi melhorada, barra de ferramentas e janelas encaixáveis. E a IDE foi redesenhada. Em 1999, a gente teve o lançamento do Delphi 5. Foi o melhoramento do Delphi 4, com as correções de alguns bugs do depurador, mais recursos para melhorar o desempenho das tarefas. Uma das características é a ferramenta para desenvolvimento na internet, com vários recursos para a criação de componentes, cliente-servidor e internet. Em 2001, a gente teve o lançamento do Delphi 6. O Delphi 6, uma das suas principais características é a total compatibilidade com o Calyx, que foi uma versão do Delphi lançada para o desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Linux. E o Delphi 6 tinha total compatibilidade com essa ferramenta. Já em 2002, a gente teve o lançamento do Delphi 7, que é a versão que a gente está utilizando aqui no desenvolvimento do curso, ou melhor, que vocês utilizaram no semestre passado. Quais que eram as características do Delphi 7? Versão compatível com o Linux, através do Calyx, que são paleta de componentes CLX. Algumas características, como a troca de componentes de criação de relatórios, que o Quick Report foi trocado pelo Rave Report. Algumas paletas antigas foram eliminadas e deram lugar a outras paletas, que é o caso do Rave Report com o Quick Report, enquanto outras novas paletas foram adicionadas para complementar outras já existentes, que é o caso da suíte Ind. Em relação ao banco de dados, foi adicionado um novo componente chamado T-Cycle Dataset na paleta DB Express, e foram eliminados os componentes TSQL Client Dataset e TBDE Client Dataset. Na parte de internet, os componentes de web services como XML, chamado BusinessNap, apresentaram vários melhoramentos e a suíte Ind está completa, permitindo criar com mais facilidade todo tipo de aplicação baseada em sockets. Com a suíte IntraWeb, a gente pode desenvolver aplicações web para rodar num servidor Apache com muito mais facilidade, existindo a possibilidade aí de se criar formulários visualmente voltados para o web. Para os usuários, a versão 7 é considerada a mais estável, a mais robusta, Em 2003, a gente teve o lançamento do Delphi 2000. Em 2003 a gente teve o lançamento do Delphi 8. Essa versão traz suporte para desenvolvimento de aplicativos .NET. A aparência do ambiente de trabalho foi totalmente remodelada e ficou bastante parecida com a do Visual Studio .NET. As janelas passaram a ser do padrão MDI, ao invés do antigo SDI e suas janelas flutuantes. Em relação ao banco de dados, houve uma mudança do ADO para ADO.NET. E no desenvolvimento web, o Delphi agora tem um editor nativo de formulário HTML sem precisar recorrer a componentes de terceiros. Em 2004, a gente teve o lançamento do Delphi 2005, que corresponderia à versão 9. Algumas características dessa versão: ele passou a ter suporte na mesma IDE ao desenvolvimento para plataformas Windows 32 bits e o Windows.NET, além de integrar no mesmo ambiente de desenvolvimento a possibilidade de se desenvolver utilizando o ambiente do Delphi com o C++ Builder ou C#. Em 2005 foi lançado o Delphi 2006, que corresponderia à versão 10, integrada no Borland Developer Studio 4, com destaque para a total integração com o Borland Toggler,
o preview do compilador do C++ Builder, atualização dos drivers DB Express, novos refactorings e recortes da IDE. Nessa versão, o gerenciador de memória utilizado pelo Delphi foi substituído, tornando os aplicativos compilados no Delphi mais rápidos. Como a ferramenta é compilada utilizando o próprio Delphi, essa nova versão também está muito rápida. Delphi 2007. Esse foi o primeiro lançamento da Codegear. É o Delphi para .NET que completa o estúdio com o Delphi 2007 para o Win32 e o C++ Builder 2007. O estúdio completo com as três linguagens está sendo chamado de RAD Studio 2007. Uma das características é o apoio para o Microsoft Build e acessórios para o Visual Component Library para o Windows Vista. E também foi introduzido o DBX4 Codegear com a próxima versão do DB Express. O Delphi 2007 foi o primeiro a poder baixar online a partir da internet e ativá-lo usando uma chave de licença. ASP.NET 2.0 Echo 4 é a nova versão do Enterprise Core Objects e possui um grande novo recurso, suporte a VCL.NET. Traz um novo recurso na linguagem extremamente importante, que é o Generics, e várias melhorias em banco de dados. Delphi 2009. O embarcadeiro Technologies, que adquiriu divisão Codegear da Bored no ano 2009, lança a versão do Codegear Delphi 2009. Quais são as novas características dessa versão? Nessa versão a gente passou a ter DataSnap, métodos generics e anônimos, novos componentes da VCL, controles Ribbon, suporte a PNG e com suporte para a interface Windows. É possível criar interfaces elegantes. Internacionalização, visualização de toda a estrutura das nossas databases, com suporte para modelagem e projeto de databases na nova edição do Delphi Architect. Tudo isso graças à parceria que o Delphi possui com a maioria das empresas de database como a MySQL, Sybase e Oracle. Com componentes VCL para o web, podemos criar aplicações baseadas na tecnologia Ajax, com um super visual de aplicações web 2.0, com uma mesma facilidade que desenvolvemos aplicações desktop no Delphi. Aplicações para o web com outras tecnologias como PHP, .NET, etc., agora podem ser desenvolvidas tudo com o Delphi 2009. E tem também suporte para a nova tecnologia da Microsoft, o Serverlite 2.0. Ainda em 2009 é lançada a versão 2010 do Delphi. Essa versão teve mais de 120 melhorias e novos recursos adicionados. Por exemplo, usabilidade. A gente teve o IDE Engine remodelado, a gente teve um formatador de código para Delphi e C++ integrado, teve um novo search no editor de códigos com a opção Finding Files, a gente teve a opção New File, Reopen Properties, lista de arquivos para reabertura gerenciável, melhoramento do Use Unity Dialog, filtro para facilitar a localização na criação de novos projetos, XML Data Binding Wizard, trata elementos include, suporte a generics em operações de refactoring. Em relação ao debug, novo visualizador de dados para o debugger, OpenTools API, suporta a visualizar dados customizados, melhor debug para aplicações multitríade, permitindo adicionar breakpoints em tríades específicas. Em relação à modelagem, novo designer para modelagem de diagramas, auditoriais e métricas podem ser utilizadas se ativar o módulo de modelagens, melhorias de performance para modelagem no C++, várias melhorias no design de diagramas. Na IDE, a gente pode transformar a aparência da IDE, deixando ela como era a do Delphi 7, completa, igualzinho, inclusive a paleta de componentes em cima da tela. F6 chama o IDE Engine, traz todas as opções localizando o que você quiser na IDE. Janela Struct junto com o Project Manager, compilação em background, compila enquanto você trabalha com a IDE, ignorando as alterações a partir do start do processo de compilação. A pesquisa dentro do código-fonte destaca os textos encontrados dentro do código. A pesquisa pode procurar dentro de todos os arquivos de uma pasta selecionada. Você pode arrastar o bookmark
F8 visualiza o valor da variável. No Misting tem o ícone para mostrar todos os strings do array. Controles para debugar uma tríade, congelar a tríade selecionada ou todas as outras. Autoformatação do código. Houve melhorias em várias outras partes, além das citadas. A gente teve melhoria na Tools API, a gente teve melhorias no compilador, no Delphi Nature Input, Direct 2D e o Windows 7 API, teve melhorias na VCL, Database. Em 2010 a gente teve o lançamento da versão XZ, finalzinho de 2010, que corresponderia à versão 15 do Delphi. Assim como a versão 2010, houve várias melhorias feitas nessa versão. Seria muita coisa para ser citada e para a gente ficar detalhando aqui, mas só para a gente ter uma ideia, consultando o site da Mercadeiro, a gente pode verificar que, em relação ao DataSnap, novos wizards para a criação de clientes e servidores foram incorporados. Esses wizards facilitam a criação de projetos que dependem de vários componentes e acaba ajudando quem não está acostumado com a tecnologia e não sabe bem como começar um novo projeto, do zero. Suporte a protocolos JavaScript, REST, HTTP, HTTPS, filtros para compactação e criptografia dos dados, user roles para autenticação, tudo isso relacionado ao DataSnap. O Cloud Computing foi incorporado componentes para acesso ao Windows Azure, distribuição fácil para o Amazon EC2, integração com subversão, alta produtividade e código inteligente, melhoria na geração de códigos a partir de modelos, geração de diagrama de sequências, melhorias no formatador de código, melhorias de pesquisas de ideia em Sign, novos atalhos para navegar em código modificado. Em relação à linguagem, compilador e bibliotecas, houve atualizações na VCL, RTL e STL, expressões regulares na RTL, melhorias em T-strings e DataTime, suporte para abas internas na OpenTools API, melhoria na performance do compilador. Final Builder, ferramenta para atualizar seus builds. ActiveTime, ferramenta para analisar a performance do seu código, facilitando descobrir gargalos, permitir a otimização mais precisa, mostrando realmente onde está o problema. CodeSite, ferramenta para adicionar logs no código. Beyond Compare, ferramenta para comparar arquivos. IPWorks, pacote de componentes para suporte a protocolos IP. Logo na sequência, a gente teve o lançamento do Delphi XZ2, que vem a ser uma atualização do Delphi XZ. A última versão, se não teve nenhum upgrade lançado até o momento, que eu deixei de acompanhar, seria o Delphi XZ2 Update 4, que é o que a gente vai estar usando nesse semestre aqui no nosso curso. Algumas novidades da nova versão são: suporte a criar aplicativo nativo para o Windows 64 bits, suporte a criar aplicativos nativos para Mac OS, novo framework visual FireMonkey com suporte à aceleração 3D, Live Beans, que vai permitir conectar qualquer elemento visual com qualquer tipo de dados. Além das melhorias que a gente citou aqui em relação ao Delphi XZ2, que é a última versão lançada, lá no site da Embarcadero a gente pode ver ainda algumas melhorias que vão ser adicionadas a essa ferramenta de desenvolvimento. Dando uma pesquisada lá, a gente pode citar, por exemplo, alta performance em aplicações GUI, que são interfaces gráficas, não somente para o Windows, mas para qualquer outra linguagem aí que está sendo incorporada à ferramenta de desenvolvimento. Aplicações cliente-server melhoradas, aplicações para banco de dados melhoradas, RESTful e SOAP Web Service, desenvolvimento multicamada simplificado, exposição de dados em qualquer lugar e de qualquer tipo, aplicações web, explorar e aproveitar os avanços de hardware, aplicações web, cross-plataforma, tanto faz o Windows, Mac e Linux. O Linux ainda não está nessa versão, mas futuramente vai estar sendo incorporado à versão. DataSnap X, capacidade de criar servers e clientes em Windows, Mac, Linux e web. Cross
Cross-Platform Component Library, ou seja, uma biblioteca cross-plataforma, multiplataforma. Desenvolver o Windows e compilar para outras plataformas, ou seja, a gente vai desenvolver na plataforma Windows e vai estar conseguindo compilar esse mesmo projeto para uma outra plataforma, seja ela Linux, Mac e etc. Compilador nativo 64 bits para Delphi, C++, Builder e VCL. Compilador completo RTL suporte VCL, a compilação 64 bits nativa. Aplicação multicore, multithread, suporte a paralelismo na RTL.